Quem é que, sendo mãe ou pai como eu, já não pensou em que mundo vamos deixar para nossos filhos? Nessa abertura do podcast Recicla, eu, Casé Pessini, junto com o jornalista Matthew Shirts, quero convidar você para conversar com uma pessoa que, pode crer, vai trazer esperança para quem anda muito preocupado. Fala aí, Matthew! Tudo bom, Casé? Tudo bom, Amanda? Oi, gente, bom dia. Quero dizer que estou super animada e super honrada de compartilhar esse espaço com vocês. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Nós Amanda, estamos conta pra gente. Super felizes. Super felizes, Amanda. Como que você começou a se interessar pela sustentabilidade? Boa. Conto pra vocês, gente. Foi uma coisa bem orgânica, assim. Eu tava numa viagem, eu consegui juntar dinheiro para participar de um intercâmbio. E assim que eu voltei para o Brasil, eu recebi a oportunidade de representar a juventude brasileira na COP23, que é a Conferência de Clima da ONU. Isso foi em 2017 e eu não entendia nada sobre clima, nada sobre representar a juventude brasileira. Será que isso é para mim? Tipo, eu, mulher preta da periferia, será que eu podia, sabe? Será que era possível? E aí eu consegui juntar grana, fui para a conferência, conversei com uma professora da faculdade, ela me explicou um pouco sobre crise climática, perguntou se eu queria ser orientanda dela e desenvolver uma pesquisa nesse tema. Aí eu falei, nossa, quero super. E fui, com a cara e com a coragem, sem entender nada. Quando eu cheguei na ONU, eu vi o universo, que é aquele ambiente, e o quão profundo é essa crise, e como que os países do sul global estão subrepresentados, sabe? Geralmente, esses lugares de discussão global, de tomada de decisão a nível internacional, eles são protagonizados pelos países do norte. E aí, eu encontrei uma organização que chama Engaja Mundo. Vocês já ouviram falar do Engaja? Já. Sim, nós ouvimos, sim. E você vai nos contar ainda mais sobre isso. Sim. Vou até aproveitar essa pausa que você deu para fazer aquela leitura. Espera aí, pessoal, nos próximos 30 minutos eu vou falar todas as coisas que a Amanda Cruz faz na sua vida pessoal e profissional. Olha só, é incrível. Deixa eu ver aqui, está aqui. Bom, Amanda, ela está à frente do Climaton Brasil, não é? Que é o primeiro hackathon nacional focado em soluções para diminuir os efeitos das mudanças climáticas. Está à frente também do Perifa Sustentável, o canal digital para compartilhar conteúdo sobre a Agenda 2030 da ONU nas periferias de São Paulo. É coordenadora do grupo de trabalho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na ONG Engaja Mundo, que você acabou de falar, e ainda milita pelo movimento negro, pelos direitos das mulheres, empoderamento juvenil e justiça climática através das redes Global Shapers Community. É muita coisa que você faz. E aí você estava falando do Engaja Mundo. O que você ia contar sobre ele? Boa. Só uma rápida atualização. Você deve ter 60 anos já, porque com esse currículo, poxa, quantos anos você tem, menina? 24 anos, mas muito animada e com bastante energia para transformar nosso país. Porque se a juventude não se engajar, se a gente não fazer parcerias intergeracionais e apenas delegar a função do futuro da nossa nação, a gente não vai conseguir, de fato, cuidar do nosso planeta. É por isso que eu acho que eu acabei engajando em tanta coisa. Mas apenas uma rápida atualização. No Engaja, enquanto coordenadora, eu fiquei até julho desse ano. E aí, no Engaja, a gente tem uma metodologia que cada coordenador só pode ficar até 2 anos, para a gente abrir espaço para que outros jovens se levantem como protagonistas, como líderes. E agora, a atual coordenadora é a Isis, uma mana preta, da Bahia, maravilhosa. E hoje eu estou no Youth Climate Leaders, que é uma organização internacional sobre educação climática, e também sou jovem embaixadora da ONU, através do United Nations Office of Drugs and Crimes. Mas contando um pouco sobre Engaja, sobre como foi esse encontro, eu estava lá na COP, na Conferência de Clima da ONU, e eu estava me achando, tipo, muito chique, gente. Imagina eu na COP, meu Deus, da juventude brasileira. E aí eu achava na minha cabeça que eu tinha que ser velha, que eu tinha que ser, sei lá, pós-doutoranda, ser rica, e, sabe, muito especial para estar nesse ambiente. E aí eu me vi jovem, eu me vi no começo da minha carreira acadêmica, e eu vi que, cara, era possível. E dentro da ONU, eu encontrei um pessoal jovem, com umas roupas esquisitas, sabe? Umas roupas diferentes, colorida. E esses ambientes são muito formais. Então, quando eu vi essa galera com umas roupas coloridas, se destacaram muito. Eu falei, uau, quem são eles? Quero ser amiga deles, vou conversar, vou me apresentar. E aí eu cheguei lá, me apresentei, entendi que eles eram Engaja Mundo.
E o pessoal me explicou que o Engaja é uma organização de jovens que trabalha para capacitar a juventude para ocupar espaço junto com os tomadores de decisão. Porque quando a gente fala sobre crise climática, sustentabilidade, igualdade de gênero, a gente está falando sobre o nosso futuro, o futuro dos jovens. Então, por que o jovem não está lá dando pitaco, influenciando o político, representando sua nação nesses eventos globais? Porque eles não nos querem lá. Então, a gente hackeia o sistema, a gente desafia o status quo para ser ingresso nesses lugares. E aí, a gente faz isso a partir de 3 fases. Não é apenas, vamos lá para a ONU ser chique. Não, tem todo um programa de capacitação. E esse programa é a nível local, nacional e internacional. A nível local, a gente vai até as escolas públicas para aplicar formações, para ensinar para esse jovem o que ele pode fazer para pressionar um tomador de decisão, um vereador, por exemplo. Então, seja fazer um abaixo-assinado, criar uma petição, criar um programa para impactar a sua comunidade a nível local. Aí tem a nível nacional. A gente tem 5 GTs, que são grupos de trabalho, que é clima, biodiversidade, os objetivos de desenvolvimento sustentável, igualdade de gênero e biodiversidade. E cada GT ele é coordenado por 2 pessoas a nível nacional, com o objetivo de territorializar uma agenda da ONU. Um exemplo, o GT de clima fala do Acordo de Paris, o GT de ODS fala da Agenda 2030. E a nível internacional, a gente leva a voz desses jovens para esses ambientes globais, entendendo que não é apenas o jovem rico, branco, do sul ou do sudeste, que o pai pode pagar para ter uma viagem internacional. Não, o Brasil é diverso e a gente quer levar essa juventude para esses ambientes globais. Então, é o jovem preto, periférico, indígena, quilombola, ribeirinho, LGBTQIA+, enfim, essas diferentes juventudes que tem na nossa nação. Agora, imagina, gente, eu com 20 anos escutando todo esse discurso. Meu mundo... Seu mundo se abriu, você olhou, uau! Imagina eu com 20 anos escutando tudo isso, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que faz sentido, é isso que eu vou me engajar. E aí foi quando eu tive esse desejo de estudar as pautas socioambientais com mais profundidade, de me engajar nessa temática e me aprofundar nesse discurso. Amanda, você teve uma experiência lá na COP23 que foi muito forte, que foi quando vocês estavam conversando com a delegação das Ilhas Fiji. Você pode nos contar como é que foi que aconteceu esse encontro e o que você aprendeu? Foi um momento muito forte, eu sei que isso impactou bastante você. Você pode contar para a gente? Conto. Quando eu fui para a COP, eu estava com uma delegação de internacional. A minha primeira COP foi com a World WCA. E aí a gente tinha pessoal da Finlândia, da Noruega, da Alemanha, tinha eu do Brasil, e todas as noites a gente se reunia para conversar sobre os aprendizados do dia, quais reuniões a gente estava acompanhando, quais que eram as posições dos países. E em algumas dessas reuniões, a gente convidava a delegação de jovens de outros países também. E aí a gente convidou o pessoal das Ilhas Fiji, que é uma ilha bem pequenininha no Pacífico. E a gente estava conversando, perguntando sobre quais reuniões eles estavam acompanhando, qual que era a posição dos países, quais eram os projetos de cooperação entre as Ilhas Fiji e a Alemanha, outros países da Europa. E no final da entrevista, a gente pediu para eles contarem uma experiência pessoal que eles tiveram com a crise climática. Porque quando a gente fala sobre crise do clima, aquecimento global, fica um pouco intangível para quem não tem proximidade com esse tema. E a gente quis passar essa visão deles para a juventude global, que estava ligada ao World YMCA. E naquele momento, quando a gente fez essa pergunta, todo mundo ficou em silêncio, assim, e ficou um clima bem pesado na sala. E aí o líder da delegação pegou o microfone e falou mais ou menos assim: olha, é muito difícil para a gente falar sobre os nossos impactos pessoais com a crise climática, porque a nossa ilha, ela, antes da gente vir para cá, ela foi alvo de um evento climático muito extremo, muito forte, que deixou nossas casas, nossas escolas detonadas. E eu estava nesse lugar, eu estava nesse dia, teve um ciclone tropical, e eu vi uma criança de 5 anos de idade voando para longe. Eu não pude fazer nada, porque eu estava tentando salvar minha própria vida. Gente, ele falava isso e as lágrimas escorriam, assim. E ele não terminou por aí. Ele falou assim, e o pior de tudo é que depois que o ciclone passou, o pai da criança estava desesperado. E ele perguntava para todo mundo assim, você viu meu filho? Você viu meu filho? Por favor, me ajuda a encontrar meu filho. E ele caminhou até mim e me perguntou, você viu meu filho? E naquele momento,
Eu falei que não. Porque eu tive medo, eu tive vergonha de assumir que eu fui egoísta para optar salvar minha própria vida ao invés de ajudar a criança. E aí, quando a gente vem aqui para a conferência e acha que o nosso discurso, a nossa história, a nossa narrativa vai impactar esses líderes mundiais a serem mais ambiciosos no enfrentamento à crise climática, não. Na verdade, eles só estão interessados em minimizar as suas perdas, maximizar os seus lucros e não estão nem aí que as suas atitudes podem fazer a nossa ilha sumir. Gente, quando ele contou essa história, ai meu Deus, foi horrível, foi horrível. Eu senti parte daquela dor e eu lembro que eu comecei a chorar, chorar, chorar. Fui até ele, dei um abraço apertado e falei: me desculpa, me desculpa, me desculpa, porque naquele momento eu entendi que as minhas decisões individuais estavam afetando o outro lado do mundo. Apesar de eu não ver, eu me conectei com alguém que estava naquele lugar, eu me conectei com aquela dor. E eu percebi que o ato de eu comer carne ou escolher ser vegetariana impactava a crise climática. Então, ia impactar no futuro que outras crianças de 5 anos de idade não morressem, porque o meu prazer individual foi maior do que o meu interesse em pensar no futuro da humanidade. Então, eu carrego essa história no meu coração, tá aqui guardadinha, e todas as vezes, sei lá, que minha família é super carnívora, vegetariana, tipo, tirando a pandemia, era churrasco todo final de semana. Sempre que sobe aquele cheirinho de carne, sabe? De, meu Deus do céu, eu lembro da história e falo, cara, eu não quero aceitar que o meu hábito individual impacte negativamente o meio ambiente, impacte negativamente o futuro do meu planeta. Então, eu aceito abrir mão de algo que talvez seja gostoso momentaneamente em prol da humanidade. E também não é só em prol da humanidade, é em prol do meu próprio corpo, né? Várias pesquisas, vários artigos, estudos científicos apontam que o consumo de carne excessivo, ele faz mal para a nossa saúde. Só que muitas vezes as pessoas, por não terem acesso a esse tipo de conhecimento, não terem acesso a esse tipo de experiência, acabam fomentando esse sistema capitalista que emprega uma imagem de sucesso. Tipo, a carne está vinculada com, nossa, homens fortes, viris, uau, churrasco, diversão, família, piscina. Só que muitas vezes a gente precisa descolar essa imagem de sucesso e construir os nossos próprios parâmetros do que faz sentido, do que não faz sentido, do que é positivo, do que é negativo, do que é bom para o mundo ou do que é bom apenas para mim. Enfim, essa história, ela pulsa no meu coração e sempre que eu falo dela, eu lembro da cena, volta as imagens na minha cabeça e eu tenho cada vez mais certeza que essa minha posição enquanto ativista climática é essencial, não apenas para mim, mas é essencial para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo e possam escolher trilhar um caminho diferente do que foi imposto por esse sistema heteronormativo que imprime uma imagem definida de sucesso. Amanda, que história, meu. Que demais. Que forte. Muito forte essa história. Amanda, fala um pouco do seu bairro aí. Onde você mora? Conta um pouco da... Você diz que mora na periferia. Onde é isso? Que cidade? Boa. Eu sou aqui de São Paulo, tô na Zona Norte. O bairro é Jardim Almanara. E eu acho bem importante fazer um recorte, porque eu me afirmo enquanto mulher preta periférica. E com o tempo, estudando a negritude, aprendi a ter um olhar mais sistêmico sobre isso. Eu sou uma mulher preta e periférica, mas da classe média baixa, que me permitiu ter acesso a algumas oportunidades, a alguns lugares que eu não teria se eu fosse da classe baixa. Um exemplo, eu cresci no ambiente de branquitude. Fiz escola particular com bolsa, mas fiz escola particular. Era a única mulher preta da minha sala de aula? Era, mas estava lá no ambiente de escola particular. Fiz faculdade particular com bolsa também, gente. Era a única mulher preta, mas estava lá. E o meu processo de reconhecimento racial, ele veio decorrente a alguns estudos sobre negritude. Porque antes eu não falava que eu era uma mulher preta da periferia. Falava, eu sou moreninha, sou mulata. Gente, olha a problemática disso. O Brasil, ele é um país racista estruturalmente. Faz com que as pessoas pretas tenham vergonha de se assumir e de valorizar suas próprias características, de valorizar o cabelo, de valorizar os lábios, de valorizar a tonalidade da pele. Então, eu tive todo um processo de olhar para mim, olhar para minha identidade, olhar para o meu bairro, olhar para minha negritude e ter sentir orgulho desse lugar, sentir valor, sentir
prazer em me afirmar a partir desse lugar. Só que eu também entendo o lugar de vantagem social que eu ocupo. Porque, que nem neste momento, eu tô aqui 11h30 da manhã dialogando com vocês, trazendo esse papo super importante. Só que outras pessoas pretas da periferia não podem dialogar sobre isso, porque tem que trabalhar de dia para comer à noite. Porque, sei lá, é uma mãe solteira e se não fazer um trabalho que seja por necessidade, talvez não consiga alimentar o filho. Então, quando a gente pensa nessa questão de negritudes, nessa questão de economia, de dinheiro, é muito importante a gente aprender a se reconhecer socialmente, aprender a valorizar a nossa identidade racial, mas também reconhecer os lugares que a gente ocupa na sociedade. Eu lembro que quando eu comecei a investigar sobre isso, eu falava bastante que, eu tenho alguns privilégios, eu pude fazer intercâmbio, eu pude fazer uma faculdade particular. E aí uma amiga minha, que é preta, ela falou assim, Amandinha, vem cá, deixa eu te ensinar uma coisa. Pessoas pretas não têm privilégios. Você pode ser a rainha milionária, referente em negritude, sustentabilidade, crise climática. Você não tem privilégios. Você vai ter uma vantagem social. Porque a população preta foi escravizada durante 354 anos. Então você carrega coisas na sua genética que nunca vão te deixar num lugar de vantagem. Então, você tem uma vantagem social que te coloca em lugares diferentes de outras pessoas, mas isso não é privilégio. Eu posso ter uma pessoa, uma amiga minha branca, que mora no mesmo lugar do que eu, ela sim tem privilégio, mas eu tenho uma vantagem social. E às vezes, na nossa ignorância, a gente acaba afirmando coisas e travando alguns debates porque não sabe desse lugar. E um ponto interessante para a gente falar é esse epistemicídio que acontece aqui na sociedade brasileira. O epistemicídio é quando pensadores, escritores negros não são valorizados e não são lidos. Se a gente fazer um recorte e olhar para dados científicos e tudo mais, saiu uma pesquisa na UNB, na Universidade Nacional de Brasília, que fala que 90% dos autores são brancos, e dos personagens que esses autores criados, 78% são brancos. Então, quando a população preta não se sente representada, não sente valor em se afirmar nesse lugar, não é apenas uma questão de, vamos lá, você é lindo, você pode se afirmar. Não, mas é uma questão de identidade cultural, é uma questão desse racismo estrutural que está impregnado na nossa nação e faz com que as populações pretas se sintam diminuídas, se sintam subalternizadas, se sintam inferiorizadas. E quando a gente começa a se aprofundar nessa questão, a gente começa a enxergar o valor de se afirmar. Que nem hoje eu tenho orgulho de olhar para vocês, abrir o sorriso e falar: eu sou uma mulher preta e moro na periferia. E esse lugar não é um lugar de dor, tipo, ai meu Deus, coitadinha, ela mora na periferia. Não, é um lugar de potência, porque eu, estando na periferia, consigo ter uma visão do todo, ocupando o lugar de base da pirâmide social, eu consigo olhar para cima e transitar nesses espaços, reconhecer esse lugar e também voltar aqui para a quebrada, voltar para a periferia e dialogar sobre essas diferentes questões, dialogar sobre esses diferentes lugares e falar aqui para o povo preto que o lugar que a gente merece estar é o lugar que a gente decidiu ocupar e a gente pode ocupar o lugar que fizer sentido para nós. Sobre esse diálogo na quebrada que você falou, você acabou fundando o Perifa Sustentável. Eu gostaria que você conversasse, explicasse para a gente como é que funciona o Perifa Sustentável, qual é o objetivo dele, e aproveitando que falamos de racismo também, falar de racismo ambiental. Você explicasse para a gente esse conceito, por favor. Perfeito, Kazé. 2019 foi um ano muito esquisito, assim, para mim. Sabe aquele ano que você fala, ai Deus, me ajuda, não sei o que eu faço. Mas eu tinha acabado de me reconhecer enquanto mulher preta, e foi como se os meus olhos, como se tivesse caído escamas dos meus olhos. E eu comecei a reconhecer o racismo em todos os lugares. Foi naquele momento que eu percebi que eu era a única mulher preta da minha faculdade, que eu, mais a tia da limpeza e um analista eram os únicos pretos na multinacional japonesa que eu trabalhava. E aquilo começou a doer, assim, no meu coração, começou a me incomodar, e eu falava, gente, tem algo de errado aqui, por que a gente não tá nesse lugar? Por que não tem pessoas parecidas comigo nesse lugar que eu tô? E aquilo doeu tanto no meu coração que eu não queria mais participar daquilo. Que eu entendi que eu estando numa multinacional fazia com que as pessoas ricas ficassem mais ricas e as pessoas pobres ficassem mais pobres.
E eu não queria fazer parte desse sistema. Aí eu conversei com os meus pais, dialoguei e falei, gente, tá esquisito aqui, me ajuda. Quero sair do emprego, quero focar no estudo, quero focar no voluntariado e quero o apoio de vocês. Vocês me apoiam? E aí, meu pai falou, apoio, filha, comida não vai faltar aqui em casa. Mas eu tenho pra fazer seus rolês, mas comida não vai faltar. Eu falei, perfeito, gente, só o que eu preciso é de um livro, de uma internet para estudar, que tá tudo certo. Sempre gostei muito de estudar. E aí, saí do emprego, fiquei focada só no voluntariado, só na faculdade, e por conta disso, eu comecei a ter acesso a outras oportunidades, acesso a novidades que não chegavam para mim antes, porque eu não estava com aquela lente, não estava olhando naquela direção. E uma dessas oportunidades que chegou foi um edital dos Estados Unidos chamado United People Global, que estava selecionando jovens de diferentes países do sul global, ideias para transformar sua realidade. E a minha maior dor enquanto ativista é que, ai meu Deus, que chique, eu fui para a ONU representar a juventude brasileira, mas quando eu voltava aqui para Quebrada, quando eu voltava aqui para minha comunidade e eu tentava dialogar com a galera sobre essas pautas, eles me olhavam com uma cara tipo, Manzinha, o que você tá falando disso? Meu Deus, filha, não. Pra quê? Crise climática, o que é isso? E eu falava, gente, como assim a galera não tá enxergando algo que é tão óbvio pra mim? E eu coloquei essa ideia, essa dor no edital. Eu falei, cara, o que eu posso fazer para criar algo que conecte a periferia com esses assuntos globais, com esses desafios globais? Porque quando a gente pensa no impacto da crise climática, não é igual para todo mundo. O homem branco europeu não vai sofrer que nem a mana preta da periferia. Então, como que a gente empodera a mana preta da periferia para falar a partir desse lugar? E aí nasceu o Perifa Sustentável. Naquela época era só uma ideia, assim, tipo, bem embriãozinho. Coloquei essa ideia no edital, ele passou. Fui para os Estados Unidos, fiquei uma semana numa ilha sustentável, me sentindo super chique, gente, foi maravilhoso. Onde, e aí, desculpe, de manhã, Amanda, aonde você ficou? a ilha, ela chama Hurricane Island, ela fica nos Estados Unidos, próximo de Boston. Tá. E é uma ilha sustentável? Completamente sustentável. Sim, completamente sustentável. Gente, é um sonho. Vocês têm que ir lá um dia. Mas a energia que a gente usa é de painel solar. Tem um endereço. Já vou falar com o seu amigo para querer uma estadia, um desconto. Boa, bora. Eu conheço a Amanda, ela é minha amiga. Com certeza eles vão falar, nossa, pode vir, tá tudo certo. Conhece a Amanda, é VIP. Mas falando um pouco da ilha, os painéis, tem painéis solares, então toda a energia que chega até nós vem dessa fonte sustentável. O banheiro é de compostagem. O alimento que a gente comia, ele vinha da horta da ilha, que era uma horta orgânica. O gás que a gente usava para cozinhar esses alimentos vinha da compostagem do banheiro. A água era de captação da chuva. Enfim, a ilha tinha impacto quase zero. Ela não ficava aberta no inverno, porque não tinha programas e projetos, mas no período que ela ficava aberta e disponível para visitas, para imersões, era o impacto quase zero. Eu acho que não chegava a ser zero, mas era quase zero. E, gente, maravilhosa, um sonho de princesa. Para quem curte sustentabilidade, quando a gente vê essas coisas, vê que é real, que é possível, você fala, uau, só falta investimento, só falta o governo colocar grana, só falta as empresas investirem nesse lugar. Enfim, essa foi um pouquinho da ilha. E aí passei na ilha de manhã. Lixo, Amanda? Explica como era o lixo lá. Olha, Mati, não vou saber dizer. Não lembro como que era o lixo. Tá bom. Fica devendo, vou ficar devendo. E aí, de manhã na ilha, a gente tinha acesso a materiais para a gente desenvolver as nossas ideias, e foi quando surgiu o Perifa Sustentável. E à tarde a gente conhecia a ilha, sabia essas coisas sobre sustentabilidade, biodiversidade, entender a dinâmica, o modelo de negócio também, como que a ilha funcionava. E quando eu voltei para o Brasil, eu estava com essa ideia de, que incrível que eu recebi todas essas informações, que incrível que eu recebi todo esse conhecimento, mas não pode parar em mim, não pode morrer em mim. Conhecimento não compartilhado, ele vira obesidade mental, né? Da mesma forma que se a gente só comer e não fazer nenhum exercício,
não vai ser benéfico para o nosso corpo, também para a nossa mente. Se a gente só lê, se a gente só assiste vídeos, se a gente só estuda e não implementa tudo que a gente está fazendo, não vai ser bom para nossa mente. E aí eu desenvolvi o Perifa Sustentável. Na época, em 2019, parece há 3 anos atrás, gente, coronavírus deixa tudo meio esquisito. Mas naquela época ele tinha um pilar principal que era de comunicação e o outro pilar que era de ações práticas. E nessas ações práticas eu ia até algumas comunidades para falar sobre a Agenda 2030, a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, era formações de mais ou menos 1 hora e o primeiro momento era, gente, qual que é o mundo ideal para vocês? O que vocês enxergam como o futuro? E aí a galera pirava, o futuro não tem violência, o futuro a gente vai comer saudável, não vai ter tanta comida industrializada. E depois, a segunda parte do workshop, eu falava, gente, em 2015, os líderes mundiais se juntaram com a sociedade civil, com os líderes corporativos, para construir esse futuro. Porque o futuro ele pode ser construído. E aí eles chegaram em 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores, para guiar a humanidade para esse futuro sustentável. Aí depois de apresentar a Agenda 2030, a gente chegava no ponto 3, que era, legal, agora que a gente já sabe sobre tudo isso, que a gente já tem acesso a todo esse conhecimento, o que a gente pode fazer para transformar isso em coisas práticas, em atividades reais, em ações para impactar a nossa comunidade com os recursos que a gente tem hoje. E aí a galera criava o que fazia sentido para eles, desde uma horta orgânica até um programa de capacitação com crianças, até uma atividade gamificada onde eles iam se aprofundar nesse assunto. Enfim, a comunidade se apoderava, apropriava desse conhecimento global. Tem uma frase da ONU que eu gosto muito, que é pensar local, agir global. E aí, naquele momento, a gente tinha essas vivências, a gente tinha esse conteúdo e se enxergava nesse lugar de produzir. E aí eu tinha vários planos para 2020, expandir o projeto, chegar em outros bairros, alcançar outras pessoas. E teve uma pandemia no meio. E eu mudei grande parte dessas ações pro online, pro digital, porque era a forma que tinha naquele momento. E até hoje eu sigo dessa forma. E agora falando um pouco sobre racismo ambiental. Eu comecei a estudar racismo ambiental faz uns 3 meses. E o termo, ele nasceu em 1981, com um cara que chama Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos parceiros do Martin Luther King, e ele era um ativista pelos direitos civis. E ele estava encucado porque alguns resíduos tóxicos estavam sendo destinados para as populações pretas e periféricas nos Estados Unidos. E ele falou, gente, calma aí, isso é injusto, isso é uma injustiça ambiental. Por que esses resíduos tóxicos estão indo para a galera preta? Porque naquele momento tinha essa concepção de que os povos pretos são mais fortes, eles aguentam mais. Não, como assim a gente vai colocar esses resíduos para os bairros brancos de classe média alta, os bairros ricos? E aí ele começou a questionar esse lugar. Hoje em dia, o termo transbordou e engloba diferentes partes, diferentes áreas e diferentes temas. E eu coloquei na minha área de estudo, que é a crise climática. Quando a gente pensa na crise do clima, a gente não pode descolar esse discurso do impacto social, porque essa crise climática, ela causa consequências que vão desde migrações para os povos que estão em áreas de risco, até apartheid climático, enfim, impacta principalmente as populações que estão na base da pirâmide social. E são essas populações que menos contribuíram para o aquecimento global, para a crise climática do jeito que está hoje. Então, por que são essas populações que vão ser as principais impactadas pelas ações que elas não tomaram? E quando a gente faz esse recorte racial, quando a gente tangibiliza essa realidade aqui para o Brasil, a gente encontra a realidade das favelas. Lixões, esgoto a céu aberto. E a gente vê que tem uma branquitude brasileira que está em cargos de gerência, de chefia, liderando grandes corporações. Essas corporações que causam um impacto direto no clima, no meio ambiente, e onde esse meio ambiente fica prejudicado são nos lugares afastados da cidade, são com as populações periféricas, são nas regiões indígenas que muitas vezes estão demarcadas, mas são apropriadas por grandes fazendeiros, por pessoas que querem utilizar esses recursos. Então, quando a gente pensa sobre racismo ambiental, é uma reflexão sobre, qual que é o papel
da reflexão climática, da reflexão sobre negritude, da reflexão sobre sustentabilidade, ao pensar nas consequências das ações imprimidas hoje que vão refletir nesse futuro. Quem são os principais impactados? Quem são os principais atores? E como que a gente começa a se apropriar desse discurso, dessa narrativa, para expandir essa temática e fazer com que pessoas que estão nesses lugares de tomada de decisão, representantes da sociedade civil e representantes políticos, possam começar a se articular para olhar para essas populações. Enfim, são grandes e grandes perguntas, grandes incógnitas. Estou nesse começo de investigação, então tudo muito novo, tudo muito fresco, mas é um assunto que eu me sinto chamada a me apropriar, a falar a partir desse lugar, porque eu, enquanto mulher preta, periférica e ativista climática, não me vejo representada nos lugares que eu ocupo. Um exemplo, quando eu fui para a ONU, gente, só tinha homem branco, meu Deus, horroroso, não tinha nada de diversidade. Então, para mudar esse cenário, a gente precisa começar a falar a partir desse lugar. E aí, a questão ambiental, dessa forma que eu encontrei. Muito bom. Maravilhoso. Você está fazendo uma série de conexões que era justamente onde a gente queria chegar, mas que você já se adiantou e foi construindo como tudo está ligado mesmo, como tudo está interconectado, né? A gente faz um podcast aqui que fala basicamente sobre a questão do lixo e a questão do lixo relacionada, evidentemente, com o impacto climático. Assim. De que maneira o lixo entra nessa equação dessas atividades todas com as quais você trabalha? Vocês têm algum tipo de protocolo que vocês promovam também, seja através do Perifa Sustentável, através do Engajamundo ou de outras organizações? Boa, quer dizer, ótima pergunta. Quando eu estava mais ativa no Engaja, a gente tem um projeto que chama IGTV, que é onde a gente fala sobre essas pautas socioambientais numa linguagem bem fácil, bem dinâmica, com o público-alvo sendo outros jovens. E eu tive a honra de estrear o primeiro IGTV e a gente falou sobre o impacto do lixo durante a pandemia. Muita gente ficou tipo, ai gente, olha, o meio ambiente consegue respirar, os pássaros estão voando, os rios estão sendo limpos, vocês viram aquele rio lá da Europa que os peixinhos até voltaram? Gente, balela, porque em 2008, com a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, o meio ambiente teve uma resposta parecida. Teve uma queda na taxa de emissões de gases de efeito estufa e, sabe, o meio ambiente pôde respirar. Será que foi isso que aconteceu? Tipo, não. Logo que a crise passou, teve um aumento exponencial dessa taxa de emissões de gases de efeito estufa, porque a galera que tem poder, que tem grandes empresários, queriam recuperar o tempo perdido. Então, tudo que foi recuperado em 2008 relacionado ao meio ambiente teve um retrocesso muito intenso nos anos seguintes. E aí a gente estava refletindo sobre essa questão, sobre a necessidade da gente se aprofundar no discurso e não, sabe, deixar tudo lindo e maravilhoso como se estivesse bem, porque não tá. E aí quando a gente pensa na questão do lixo, houve um aumento muito grande de plástico por conta do aumento de iFood, de Rappi, de Uber Eats, a galera tá comendo mais em casa. E essas embalagens estão indo para onde, né? Essas embalagens não são embalagens reutilizáveis que vão cuidar do nosso planeta. Não, são embalagens descartáveis, que houve um aumento muito grande que antigamente, quando a galera podia ir nos restaurantes, comer self-service, isso não acontecia. Então, a gente tratou essa questão no Engaja com esse intuito principal de mostrar para o jovem o impacto das nossas ações de hoje e a necessidade da gente fazer com que esse discurso chegue a mais pessoas. Porque um exemplo minha irmã não pensa nessas questões, tipo, não faz ideia, gente, só pede lá a comida e fala, ai, que delícia, vou dar 5 estrelinhas para esse restaurante. Tá, mas será que esse restaurante é sustentável? O que será que esse restaurante faz com as embalagens? Para onde será que está indo esse lixo? Então, se a gente não evidencia algumas questões, tem uma tendência das pessoas continuarem tendo um comportamento raso, sem reflexão, onde esse pensamento crítico não é estimulado. Alienado, né? Um comportamento alienado, Exatamente. longe desconectado, né? Exatamente. Amanda, o Matthew é um jornalista, ele é americano, nascido nos Estados Unidos, mas mora no Brasil há muitos anos e ele é um pioneiro na cobertura dessas questões climáticas aqui no nosso país. Então, assim, tem
décadas de conversas com lideranças, enfim, com pesquisadores, cientistas, formuladores de política pública. Como é que você sente, Matthew, quando a gente esbarra assim com uma menina, 23, 24 anos, com essa energia toda, com toda essa gana de fazer as coisas acontecerem? É uma felicidade imensa. Eu não sabia que existia isso na Zona Norte de São Paulo. Eu estou encantado com você, Amanda. Estou achando demais. E eu quero que você já participe de uma outra iniciativa minha, que é um site chamado Fervura no Clima. Fervura no Clima é uma plataforma 100% dedicada à crise climática. Mas depois a gente conversa sobre isso, tá? Eu já fui em 6 COPs na minha vida, antes desses todos, e então nós temos muito o que conversar. Eu queria saber de você, Amanda, o que você pretende para... Você está estudando, você tem em vista uma vida no ambientalismo? Como é que você vê o seu futuro? Boa, perfeito. Mas antes disso, Meta, a gente precisa marcar um café online ou presencial, do jeito que você quiser, para aprofundar esse debate, aprofundar essa temática. E uma das coisas que eu valorizo muito, por muito tempo, eu fui essa ativista brava que fala: homens brancos, a gente não precisa de vocês, saiam daqui, vamos construir um novo mundo. Só que eu aprendi que esse discurso ele não é muito construtivo, que a gente precisa olhar mais para a colaboração do que para a competição. É que nem hoje eu tenho essa energia, eu tenho essa vontade de trazer mudança, mas eu ainda, porque essa realidade vai mudar, eu ainda não ocupo espaço de tomada de decisão, eu ainda não estou com a caneta na mão e com os milhões na conta para fazer as assinaturas e mudar a realidade. E as pessoas que estão nesse cargo são pessoas mais velhas, homens brancos, fazendo esse recorte de gênero e de raça. Então é muito importante ter essa parceria intergeracional para unir, sabe? Para que a juventude pegue a mão das pessoas mais velhas e a gente construa projetos, campanhas, pressione tomadores de decisão para construírem políticas públicas visando o nosso objetivo comum, que é frear a crise climática. Então, me encanta o coração saber das suas iniciativas, saber dos seus projetos e saber do seu interesse em aprofundar essa temática, porque é um caminho que eu vejo possível, sabe? Da gente olhar para essa parceria intergeracional, intersetorial, e ver pontos de sinergias entre as duas partes. E agora falando um pouco sobre o meu futuro, meus projetos. Gente, eu sou super sonhadora. Eu tenho um caderno de desenvolvimento pessoal que eu anoto, sabe, quais são minhas metinhas, minhas metas, minhas metonas. Planos para agora, planos para daqui 2 anos, planos para daqui 5 anos, planos para 10 anos e mais. Mas os meus planos a curto e médio prazo, quando eu terminei a faculdade, eu vou fazer um mestrado internacional. E aí eu comecei a conversar com várias pessoas, vários amigos que estão lá fora, que estão no mestrado, e 99% deles me falaram o seguinte: Amandinha, não faz mestrado agora. O caminho do mestrado ele é muito solitário, muito tortuoso. E para você ter um application de peso, é importante que você trabalhe durante 2 anos numa organização internacional, numa organização de impacto social, para que quando você aplique o seu currículo seja diferenciado. Poxa, gente, queria viajar. E aí, o plano para 2020 era fazer um intercâmbio para viajar, para trabalhar. Eu ia, vou revelar para vocês, gente, porque eu acho que, não sei se vai acontecer mais, enfim. Eu ia para a Índia, eu fechei um contrato com uma multinacional para trabalhar durante 1 ano pela IESEC, que é um programa de intercâmbio de jovens. Só que aí chegou a pandemia e mudou os planos. E agora eu estou no Youth Climate Leaders, que é essa organização internacional focada em crise climática. O meu objetivo é trabalhar por mais 1 ano no ICL e depois aplicar para o mestrado. Hoje, antes da nossa conversa, olha que coisa doida, eu estava olhando um mestrado que é na Alemanha, que é de uma fundação que chama Alexander Van Humboldt Foundation, que é focado em crise climática, que é focado nessa área. Então, pensando assim, nesse tempo de planejamento a curto e médio prazo, os meus planos é fazer mais 1 ano de trabalho no ICL, no Youth Climate Leaders, fazer outros cursos paralelos para engrandecer o meu currículo, depois fazer esse mestrado internacional, vendo isso como um importante
é uma importante fonte de conhecimento para que eu tenha mais propriedade para dialogar com essas questões, e não só propriedade, mas validação. Eu sou uma entusiasta da aprendizagem autodirigida, estudo muito por conta, só que eu também percebi que para eu ocupar determinados espaços é necessário ter, sabe, o certificado, Amanda fez isso, Amanda fez aquilo, que é o mundo que a gente vive. Eu entendo que neste momento eu já causo determinado impacto na sociedade, na minha comunidade, mas eu entendo que se eu estiver num lugar de tomada de decisão, numa grande organização, esse impacto que eu causo, ele vai ser multiplicado. Mas para que eu acesse esse lugar, é necessário uma validação externa, é necessário um reconhecimento externo. Então, grande parte da minha motivação de fazer esse mestrado internacional, ter essa vivência exterior, é para que eu consiga ampliar o impacto que eu já causo e mostrar para a galera aqui, preta, da periferia, que, meu Deus, o universo é nosso, a gente pode conquistar o que a gente quiser, que o nosso lugar, apesar de estar numa situação de vulnerabilidade social, não é um lugar de fraqueza, mas a gente pode utilizar todas essas circunstâncias como força. Tem uma frase que me guia bastante, que é: eu não posso fazer nada com o que aconteceu comigo, mas eu posso fazer muita coisa, eu posso reagir de diferentes formas com as coisas que aconteceram comigo. Então, a forma como a gente muda a nossa visão, como a gente enxerga a realidade, determina aonde a gente pode chegar. E, na minha opinião, o futuro é brilhante, o futuro é lindo, com muitas oportunidades, com muitos pontos de acesso. Ainda não sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu sinto que está relacionado com 3 pontos: crise climática, negritude e sustentabilidade, porque são os pontos que descrevem quem é Amanda, descrevem o que eu sou e descrevem o que eu quero fazer. E aí pode ser desde, sei lá, imagina, Amanda vereadora 2022, ou Amanda numa posição de liderança numa organização internacional, ou Amanda trabalhando com políticas públicas, fazendo advocacy. Enfim, sei que o futuro é brilhante, sei que o mundo é abundante, que tem diversas oportunidades, mas não sei o que vai ser exatamente. A única certeza que eu tenho neste momento é que eu amo aprender e quero continuar engajada, quero continuar aprendendo e transbordando, porque não adianta nada eu aprender, fazer vários cursos, acordar 4h49 da manhã, se eu manter todas essas informações comigo, tipo, não faz sentido. Então, sendo de forma mais prática, assim, não sei, um grande não sei, várias oportunidades, vários projetos, uma vontade muito intensa de me aprofundar, de conhecer mais e de transbordar, de comunicar essas causas, de comunicar que, cara, a gente tem opção. Se a gente se engajar, se a gente se aprofundar, se a gente lutar pelo que a gente quer, o futuro é brilhante. Mas... Por falar em comunicação, como é que você vê os desafios de se comunicar essa causa, né? Você já teve oportunidade de conversar em diversas esferas diferentes, você teve nas COPs, você teve contato com as pessoas que fazem as políticas, teve contato com lobistas, você falou um pouco da sua frustração, da dificuldade que você sentia em conseguir fazer com que as pessoas da quebrada abraçassem também essa luta ou enxergassem os efeitos negativos que eventualmente isso teria sobre eles. Quais são as diferenças no formato de comunicação que você vê em cada uma dessas esferas? Assim? Gente, e antes que eu me esqueça, só gostaria de falar que, além de tudo, você ainda joga bola, né? Ainda é futebolista, né? Eu jogava até 18, mas aí eu tive que operar o joelho, eu rompi o ligamento e o menisco. Aí desde então eu tô focada em outras coisas, mas sei lá, vamos pra praia com a minha família. Gente, certeza, eu sou a primeira a pegar bola, fazer embaixadinha, brincar de altinha. Mas profissional eu parei de jogar em 2018. E aí, pensando nessa questão de comunicação, é desafiador, Cazé. Você, como comunicador, provavelmente sabe de todos esses rolês, porque eu dialogo desde com pessoas muito chiques e arrasadoras, e ricas, empoderadas, até com a galera aqui da periferia, que não tem essas vivências, não tem essa visão de mundo. Então, o principal desafio para que a gente consiga passar uma mensagem, para que eu consiga passar uma mensagem, é adaptar a minha linguagem para o espaço que eu ocupo, mas sem perder a minha essência, sem perder o meu jeito, sem perder o brilho no meu olho e o sorriso no meu rosto. Só que imagina, às vezes você está em determinadas situações onde você tem que lutar por uma causa, mas a pessoa não entende essa vivência. Então, sei lá, uma pessoa que
é de classe alta, que está como diretor, como CEO de uma grande organização. Como que eu posso fazer ele entender que os impactos da sua organização vai fazer com que as pessoas da periferia fiquem mais pobres, fiquem mais suscetíveis à doença? Então, tem que adaptar essa linguagem, mas também tenho que manter a minha essência para que ele entenda que eu não tô lá apenas porque, vou falar com a Vossa Majestade super empoderada. Tipo, não, se toca, sabe? Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas que a minha geração traz é essa ousadia e essa disrupção em desafiar o status quo. Eu ouvi muito dos meus pais, quando eu era pequena, que tem que, sei lá, ficar quieta quando os adultos estiverem falando, tem que deixar esses assuntos porque são assuntos de adulto. Só que aí eu chego e falo, cara, os assuntos de adulto vão impactar a minha geração. Então por que eu não tô lá com os adultos dialogando? Por que eu não tô lá falando dos pontos da juventude e mostrando diferentes visões que os adultos, por estar nesse lugar, não podem enxergar? Então, quando eu tô nesse espaço de decisões globais, de conexões internacionais, é um pouco disso, trazer essas vivências da quebrada, da periferia, do povo preto para esse espaço de tomada de decisão, adaptando a linguagem, mas sem perder minha essência, sem perder o que eu trago de mais precioso, que é o que queima no meu coração, que é um desejo profundo de transformação social. Mas também, quando eu voltar aqui para a periferia, quando eu voltar para a quebrada, mostrar para minha galera que, a gente pode se apropriar desse discurso, que esse espaço também é nosso. E se a gente não se apropriar, outras pessoas vão falar por nós. Por muito tempo, os jovens e as populações pretas foram infantilizados. Infans é aquele que não tem fala própria, que é falado pelos outros, geralmente pelos adultos. As crianças são infantilizadas, porque elas são faladas pelos adultos, são faladas pelos tutores, pelos educadores, pelos pais. E, geralmente, quando as pessoas olham jovens que estão se apropriando de uma narrativa, estão colocando suas pautas, geralmente é essa a reação, gente. Que bonitinhos! Meu Deus, que fofos! Vão transformar o mundo. Eu não quero que me achem fofa, eu quero que olhem para as minhas pautas. Eu quero que vocês entendam a gravidade desse problema, porque quando a gente pensa nessas questões de racismo estrutural, racismo ambiental, crise climática, não é achando fofo que a gente vai conseguir trazer essa mudança. Porque se continuar nesse assunto, tipo, que fofo, a galera preta vai continuar morrendo, os povos indígenas vão continuar morrendo, e o nosso planeta vai morrer. Então é muito importante evidenciar todas essas questões quando eu trago a minha comunicação. E, gente, é desafiador, porque imagina abordar diferentes temas, diferentes pautas, com diferentes linguagens, mas no final passar a mesma mensagem, que é a gente precisa de uma transformação social, uma transformação econômica e uma transformação política. Não adianta nada a gente fazer esse discurso aqui chique, empoderadíssimo, se a gente não cobrar os tomadores de decisão para construírem políticas públicas com o intuito de aumentar esse impacto. Porque, a gente está aqui tendo esse papo, a gente vai impactar X pessoas. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente impacta 20X pessoas. E eu entendo que eu estou num lugar de muita vantagem social, só que ainda a minha mensagem ela não chega a tantas pessoas, porque, sei lá, ainda não sou uma blogueira famosa, gente. Então, a forma que a gente pode utilizar para acelerar esse processo é cobrar os tomadores de decisão, é acompanhar as políticas públicas, é entender quem que a gente votou, por que a gente votou e estar perto desse líder político. Agora a gente teve as eleições municipais, a galera votou nos prefeitos, nos vereadores, e o nosso trabalho agora, gente, é acompanhar o mandato dessas pessoas, é estar perto. Como é que você viu essa corrida eleitoral? Como é que você viu? Porque ninguém falou de crise climática, né? Ninguém falava de sustentabilidade, gestão de resíduos sólidos, do lixão de São Paulo que tá chegando na tampa. Não se discutiu isso, né? Como é que você viu isso, Amanda? Olha, na minha bolha discutiram bastante. Eu tenho uma amiga que ela chama Flávia Bela Guarda, ela se candidatou para vereadora e a principal causa da Flá é a necessidade da gente combater a crise climática. E a Flá, ela traz bastante esse recorte sobre clima e cidade. Como que a gente pensa na nossa cidade, pensa em mitigação, pensa em adaptação, já olhando para esse futuro, tendo a crise climática como uma área intersetorial. Porque geralmente os políticos que não entendem essa temática, não entendem essa causa,
pensa em clima como, esse assunto lá dos ambientalistas. Que legal. Tá, agora vamos para o que importa. Tipo, isso me irrita, porque a gente precisa analisar a crise climática como uma área intersetorial que vai afetar tudo. Vai afetar a saúde, tipo, as pessoas mais velhas são mais propícias a morrerem por conta do aumento da temperatura. Vai afetar a educação, como que a gente ensina as nossas crianças, como a gente ensina, olha para a primeira infância, já trazendo pautas como reciclagem, sobre diminuição do consumo de carne, pautas que estão ligadas a essa área ambiental, mas também que vão fazer com que tenha um impacto mais setorial, mais maior. Tá ligado à área de segurança, enfim, clima tá ligado a tudo. Infelizmente, muitos líderes não perceberam essa... Pode falar. Você citou aí diminuição de consumo de carne, né? Você teve uma experiência interessante que gerou um grande aprendizado para você quando você buscou implementar um regime de menos carne na sua casa. Como é que foi? Conta isso, porque acho que é muito importante, tem muito a ver com comunicação, com o que a gente está falando aqui, de como as coisas às vezes têm símbolos que a gente desconhece, né? E conversando com as pessoas é que a gente consegue reconhecer e eventualmente até ajudar a florescer essa consciência, né? Conta pra gente. Eu voltei da Polônia em 2018. Eu viajei com a delegação do Engaja, e dentro dessa delegação tinha o Joey, que era nosso coordenador, e Joey é o cara mais gato e lindo e maravilhoso do universo. E eu falo isso num sentido, tipo, super de amizade, porque o Joey, na época, ele tinha um namorado que era o meu melhor amigo, enfim. Mas ele é muito maravilhoso, gente. Enfim, Joey. Joey abriu os meus olhos para um mundo que eu não conhecia. Ele explicou toda essa questão da carne, às vezes desse baby beef, né, que são filhotes que a gente come, de como que o leite sai, que às vezes sai com sangue, com pus, e muitas vezes a gente tá lá de manhã tomando Toddy, delícia, e nem faz ideia que tem várias químicas, várias coisas tóxicas que fazem mal pro nosso corpo. Mas essa informação não chega até a gente, porque não é vantajoso, não é lucrativo para essas indústrias. Mas enfim, cheguei no Brasil, tipo, chocadíssima, porque Joey me apresentou um outro universo, e queria mudar, assim, queria que todo mundo mudasse, queria que os meus pais mudassem, que os meus amigos mudassem. Porque imagina, gente, vai tomar leite com pus, com sangue, enfim, não sabe disso. Só que a galera não queria ouvir. E quando eu trouxe essa questão da carne em casa, eu lembro que quando a gente ia pro churrasco da família, minha mãe falava, Amanda, não seja chata, não é pra ficar falando pra galera parar de comer carne. Fica quieta, se você não quer comer, come pão. Pão com azeite, porque nem ninguém tá comendo. Mas não fala pra galera parar de comer carne. Sem contar a história da criança que voou, porque eu queria contar pra todo mundo, gente. E aí eu falei, ai meu Deus, tá bom. E aqui em casa eu falei, gente, pelo menos aqui em casa a gente pode mudar, né? Vamos parar de comer carne, vamos, sei lá, andar de ônibus. Diminuir o nosso impacto no mundo, certo? E aí minha mãe ficou tão de saco cheio assim de mim, tão feia, que ela falou, querida, se toca. Quando eu era da sua idade, eu não podia comer carne, porque a gente não tinha dinheiro para comprar. E agora você tá falando que eu não posso comprar carne, eu não posso comer carne, porque a gente tem que salvar o nosso planeta? Se toca. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? E investigando mais essa questão, indo mais profundamente, eu entendi que a carne não tá ligada apenas com que delícia esse bife acebolado, que delícia esse filé mignon, olha a carne, a picanha maravilhosa. Não é apenas isso. Quando você é da periferia, a carne ela tá ligada com uma ascensão social, porque antigamente a carne era muito cara, as pessoas não podiam comer todos os dias, tipo, só comia, sei lá, ovo. Minha mãe é traumatizada com ovo, gente, porque ela tinha que comer todos os dias, porque não tinha outras misturas. Então, quando ela me vê nessa posição, tipo, de filha, uma posição menor, tentando imprimir regras para ela fica um pouco brava, assim. E eu entendi que é muito importante, antes da gente ditar as nossas verdades, pra gente escutar outras pessoas, pra gente entender
Quais foram as vivências, quais foram as experiências, qual que é o lugar social, o loco social que essa pessoa está inserida. Porque aí a gente para de sair de um discurso elitista e começa a se conectar com a base, começa a se conectar com todo. Apesar de eu ser uma mulher, ser preta, estar na periferia, eu tive muitas vantagens sociais que me possibilitaram ter o conhecimento que eu tenho hoje. Gente, quem com 24 anos já conheceu mais de 6 países, já representou a juventude brasileira em conferências internacionais da ONU? É muito importante que eu reconheça esse lugar e tenha entendendo que pessoas talvez não tenham essas vivências e que eu preciso adequar o meu discurso, mas sem perder a minha essência, que é quando o Casé perguntou da comunicação. Ter a mensagem, mas manter a minha essência e conectar com o público que está escutando. Depois que minha mãe apresentou essa visão, eu falei, gente, ok, talvez eu precise rever alguns conceitos e equilibrar essa linguagem. Amanda, Muito deixa eu bom. fazer uma pergunta para você. Uma coisa que me chama muita atenção no seu discurso é o entusiasmo. E você falando do futuro, sobretudo, sobre o futuro brilhante. Normalmente, ou em muitas pessoas, quando se fala do clima, fala com grande preocupação. Não é esse discurso. O que faz você acreditar que o futuro vai ser tão brilhante se nós estamos diante da ameaça de 2, 3, 4 graus de aquecimento? Ótimo ponto de reflexão. A minha visão Tem sobre que o futuro acordar é 4h49, né? Quem acorda 4h49 fica assim. Fica ligadão. Gente, quem estiver precisando de ânimo, de energia, Eu quero esse mesmo entusiasmo para mim. Mas, Nath, isso é muito, muito doido e muito importante a gente trazer, porque provavelmente você sabe falar disso com mais propriedade do que eu. Quando a gente está ligado com causas socioambientais, é bomba atrás de bomba, é notícia triste atrás de notícia triste. E com a ascensão do governo atual, o grande conteúdo, assim, grandes partes das políticas públicas foram acabadas, desmanteladas, foram, sabe, destruídas. Então, a gente, enquanto ativista, a gente, enquanto ambientalistas, a gente já está lidando diariamente com esse ambiente pesado, esse ambiente triste, e eu também valorizo esse lugar e reconheço e apoio, que é muito a posição da Greta Thunberg, que é a ativista que levantou as greves globais pelo clima, conseguiu mobilizar a juventude global para ter uma posição mais assertiva e cobrar esses tomadores de decisão para tomarem atitudes. Mas pensando assim no meu lugar, quando eu vejo que o futuro é brilhante, pensa comigo, reflete nesse lugar. Quando que eu, mulher preta da periferia, no começo da minha trajetória profissional, estaria conversando com um Casé maravilhoso, rei dos anos 90, você, outro maravilhoso que super tá ligado a esses debates ambientais, tem várias iniciativas com crise climática, e estaria me convidando para compartilhar minhas experiências. Quando que 2 homens brancos estariam dando espaço para uma mulher preta mais jovem trazer suas pautas? Então, quando a gente pensa nesses assuntos, quando a gente pensa nisso, a gente vê uma transformação acontecendo, a gente vê o debate sendo aprofundado. E eu vejo em vocês uma posição de muita humildade, de reconhecer o meu lugar de fala, de reconhecer a minha narrativa e querer escutar, querer aprender comigo. Mas não só isso, querer mostrar a minha voz para outras pessoas. Vocês querem fazer com que o meu discurso ganhe um maior alcance e que outras pessoas possam conhecer essa realidade. Se a gente pensasse nisso, sei lá, há 5 anos atrás, 8 anos atrás, só de eu falar homem branco, heterossexual, já iam fechar as portas e falar, não queremos ouvir. Mas quando eu consigo entrar em alguns espaços, levar as minhas pautas, mantendo o meu discurso, a minha essência e me conectando com pessoas, mostrando que a gente precisa de parcerias intergeracionais, intersetoriais, que agreguem valor não só pra gente, mas pra sociedade. Cara, não tem como o futuro não ser brilhante. Não tem como o futuro não ser maravilhoso. E eu afirmo, eu tenho propriedade e uma certeza absoluta no meu coração que isso que a gente está fazendo agora, isso que a gente está vivendo neste exato momento, não é nem a sombra daquilo que é de vir. Que tem coisa muito boa chegando. E entre acreditar na destruição do nosso planeta e acreditar que a gente vai acordar e vai engajar e vai tomar atitudes para construir um planeta diferente,
eu fico com a opção B, de construir a realidade que eu quero viver. Muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Você falou da Greta e como é que você vê as comparações que existem, né? Muita gente falando, Amanda é a Greta Thunberg aqui do Brasil e tal. E para a gente finalizar, que a gente está quase chegando ao fim, uma das poucas entrevistas, acho que aqui do nosso podcast, né, Matt, que a gente está terminando para cima, porque muitas vezes a gente fica, pô, tá difícil mesmo, nossa, que horror e tal. Eu queria que você terminasse, então, falando do papel do jovem, né? De como é que você vê a sua geração, o papel da sua geração nessa transformação. Afinal de contas, vocês vão ser as pessoas que vão viver esse novo mundo mesmo, né? Mais quente ou então menos quente, dependendo do sucesso das nossas atitudes. Ótima pergunta, e a gente pode fazer vários recortes. Primeiro, a Greta, ela só teve o alcance, ela é maravilhosa, gente, super inspiradora, mas ela só teve o alcance que ela teve porque ela é uma menina branca do norte global que contou com o apoio de representantes do sistema político. Se ela não tivesse esse apoio, ela não teria esse alcance. E aí, quando as pessoas fazem esse recorte, tipo, ai, a Amandinha, você é a Greta brasileira. Eu falo, ai, gente, não sou não, eu sou a Amandinha mesmo. Porque a gente precisa fazer esse recorte, entender que eu sou uma mulher preta, eu sou do sul global e eu tô num ambiente de periferia, num ambiente de vulnerabilidade social e ainda não tem essa articulação política tão profunda, tão bem endossada como a gente vê no norte global. Então, eu faço esse cuidado quando as pessoas trazem esses paralelos, trazem essas narrativas, entendendo que existem diversas pessoas que já estão trilhando a luta da Greta e ainda não têm essa visibilidade, esse poder e esse recurso econômico necessário. E aí eu não estou falando nem de mim, porque eu comecei esse debate em 2017, há 3 anos atrás. Estou falando de populações indígenas. Eu tenho uma amiga, gente, ai meu Deus, todos que estão escutando esse podcast, procurem, chama Amangaí Pataxó. É uma jovem liderança indígena da Bahia, do povo Ranhan, Pataxó Ranhan. E, gente, ela é maravilhosa, fala com uma super propriedade, mas não tem tanta luz, tanta visibilidade como uma Greta tem. Porque a gente consegue... Amangaí Pataxó. E aí, vendo isso, aprofundando nesse discurso, a gente consegue ver que isso também é uma forma de racismo ambiental. Quando a gente evidencia vozes de lideranças brancas do norte global e faz com que as pessoas desse sul global não sejam tão representadas. Um exemplo bem prático que a gente pode trazer é o da Vanessa, que no Fórum Econômico Mundial foi tirada de uma foto com outras lideranças jovens climáticas e ela era a única mulher preta. E eles simplesmente cortaram a menina da foto. Porque, de acordo com a pessoa que citou, falou que não estava combinando, falou que não estava se encaixando, porque ela era preta. Quando a gente é cortado de uma foto, não apaga apenas uma pessoa, você apaga um continente inteiro. Então é muito importante a gente fazer esses recortes raciais, esses recortes identitários e dar visibilidade, dar um microfone para quem já está nesse lugar há muito tempo, para quem já está levantando essa temática, esses debates, e infelizmente não é ouvido, porque a cultura do mundo insiste em valorizar os povos colonizadores, insiste em achar bonitinho, uau, meu Deus, olha o que eles estão fazendo, e não traz a devida atenção para as pessoas que já estão engajadas nessa luta há muito mais tempo, têm projetos maravilhosos e poderiam ter um impacto muito maior se tivessem financiamento, tivessem grana, não dá para a gente falar de combate à crise climática sem falar sobre grana, e tivesse um apoio técnico, uma capacitação, um investimento para a pessoa se aprofundar em determinado tema. Então, acho que esse é um ponto principal. E aí, para finalizar essa discussão, esse debate maravilhoso, gente, eu adorei, achei chique. Um ponto que eu gosto sempre de trazer é que não basta apenas vocês ouvirem a Amanda, ouvirem o Matt, ouvirem o Kazé e falarem, uau, esse podcast mudou a minha vida. Se vocês não fizerem nada para mudar de fato. Hoje somos nós três que estamos nesse lugar de compartilhar, de protagonismo e tudo mais, mas se a gente quer mudar o nosso planeta, enfrentar a crise climática, ter mais cuidado com o nosso mundo, é necessário que cada pessoa entenda o seu papel social, entenda quais são as ações necessárias dentro da sua comunidade que você pode tomar hoje
para mudar a sua realidade. Não basta apenas olhar e falar: só aí, Amandinha, vai lá, te apoio. Não, é necessário que todo mundo encontre a sua luta, encontre a sua causa e se engaje numa temática. O povo brasileiro, ele tem um comportamento muito característico, infelizmente, de externalizar essa solução para aquele salvador que vai transformar a nossa nação. Semelhanças com o discurso político de 2018 é mera coincidência, né, gente? Então, para que a gente não externalize isso, para que a gente não continue repetindo esses erros, é necessário que você, que está escutando neste momento, entenda e reflita sobre o seu papel social, busque dentro do seu coração o que está queimando aí, o que está borbulhando, o que você quer fazer para deixar o nosso mundo melhor. Não é apenas uma pessoa que vai salvar o mundo, não é apenas uma Greta, não é apenas uma Amanda, não é apenas um Matt ou um Kazé, mas é quando cada indivíduo entende o seu papel social e decide agir. Quando cada pessoa fala: tá bom, tá horroroso, gente, tá esquisito, mas eu quero construir esse futuro melhor. Porque eu acredito que o futuro ele pode ser construído, mas ele só vai ser construído quando a gente refletir em cima desse lugar e quando a gente resolver agir. Muito maravilhoso. Vamos terminar para cima, então, né, Matthew? Pô, estamos super felizes. Maravilhoso esse papo. Matthew, muito obrigado por estarmos juntos. Amanda, foi uma, sei lá, não sei quem está ouvindo a gente, foi uma manhã, uma tarde, uma noite. Foi maravilhoso esse papo, esses minutos que nós passamos juntos, essa energia, como muito bem destacou o Matthew, esse seu entusiasmo, são coisas que contagiam mais do que a Covid. Logo, logo, uma população enorme vai estar contagiada com esse entusiasmo e a gente vai conseguir as mudanças sim. Muito obrigado por trazer essa alegria, essa felicidade, essa força, e vamos que vamos. E você que está nos assistindo nesse momento, não se esqueça de acompanhar mais edições do nosso podcast Recicla, e se você morar em São Paulo, só ligar para o 156 para saber quando é que o caminhão passa aí na sua rua para fazer a coleta seletiva e você ajudar a salvar o nosso planeta. Começando, como disse a nossa querida Amanda, a gente pensa global, age local, e assim a gente, cuidando da nossa rua, a gente está cuidando de todo mundo também. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, Amanda. Valeu, Matthew. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Grande abraço. Beijo. Beijo, tchau.